Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes no santuário, irmãos e irmãs celebrando conosco através das mídias sociais, celebramos hoje o segundo domingo da Páscoa, concluindo assim esta semana que chamamos de oitava da Páscoa. As grandes festas da igreja têm oitavas, o Natal e a Páscoa. São festas tão grandes que não cabem num dia só. Não é como se esses 8 dias que sucedem ao domingo da Páscoa fossem um dia só, e a Páscoa então ressoada ao longo desses dias, com esta grande festa, que se estende também por todo esse tempo pascal. Nós fizemos um caminho bonito, nos preparando para a Páscoa. E agora fazemos um outro caminho, caminhando com Jesus por outra estrada dificílima, porque é difícil reconhecer a presença do ressuscitado, é difícil percebê-lo, perceber os seus rastros. Então por isso a gente precisa de uma caminhada longa para também descobrir e proclamar que o crucificado é o ressuscitado, que Jesus Cristo é o centro da nossa vida cristã, e nós vamos procurando percebê-lo, procurando descobri-lo no nosso dia a dia, no nosso coração, nas nossas famílias, na nossa comunidade. E hoje celebramos a festa da Divina Misericórdia, uma visão de Santa Faustina, que descreve belíssimamente no seu diário espiritual sobre a misericórdia divina, e Jesus pede a ela que o segundo domingo da Páscoa fosse dedicado para essa festa, que foi colocada no calendário da igreja por São João Paulo II, há pouco mais de 20 anos. O centro de todas as leituras que nós ouvimos hoje é a misericórdia infinita de Deus. E é muito bonito o que São Pedro descreve no comecinho da segunda leitura. Ele fala: bendito seja o Pai das misericórdias, bendito seja Ele, porque ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, e bendito seja Deus, porque pela sua misericórdia Ele nos fez nascer de novo e brotou no nosso coração uma esperança que ninguém pode roubar. Então, a esperança brota da misericórdia. O Papa Francisco, comentando sobre as leituras de hoje, ele faz uma pergunta que nós podemos fazer para nós hoje, ao longo de todo esse tempo. Onde encontraremos o Cristo ressuscitado? Onde nós vamos viver esse nosso encontro com Jesus ressuscitado? E há alguns lugares em que nós podemos viver esse encontro. O primeiro lugar que nós encontramos com Jesus ressuscitado é em meio às fendas da nossa vida. É interessante esse detalhe do Evangelho. Os discípulos estavam com medo. Eles estavam com as portas fechadas, com as janelas fechadas, e Jesus entra ali no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Vocês já repararam que às vezes a gente fecha toda a nossa casa à noite, às vezes num dia que a gente quer dormir mais, a gente fecha as portas, fecha as janelas, só que a luz, ela é mais forte, e a luz entra pelos buraquinhos das portas, pelos buraquinhos das janelas, por aquelas brechas. Assim também Jesus faz com a gente. Por mais que muitas vezes nós tenhamos o nosso coração fechado por causa do medo, por causa de tantas coisas, Ele entra por aquelas arestas, por aquelas fendas, por aqueles espaços que nós deixamos muitas vezes sem perceber. Então é aí esse nosso primeiro encontro que vivemos com Jesus ressuscitado. Como diz o Padre Michael Malacarne, há sempre uma brecha por onde a luz entra. E como é bonito perceber isso na nossa vida. Mesmo nos nossos pontos escuros, há sempre uma brechinha
por onde a luz de Deus entra e ilumina toda a nossa vida. Mas podemos ainda nos perguntar, meus irmãos e irmãs, onde encontraremos o Cristo ressuscitado? Que bonito! A identidade de Cristo são as suas chagas. Nós muitas vezes, quando chegamos num lugar e precisamos identificar quem somos, nós precisamos apresentar a nossa carteira de identidade. A carteira de identidade de Jesus Cristo são as marcas dos cravos nas mãos, no lado, nos pés. É assim que Ele se apresenta. É assim que nós reconhecemos o Cristo, através das marcas, das suas feridas. E mais bonito ainda, que através das feridas de Cristo, nós podemos perceber as nossas feridas, as nossas chagas, nós depositamos nas chagas de Jesus. E como diz o apóstolo, pelas chagas de Cristo, nós somos todos curados. Então, quando a gente olha para Jesus Cristo, nós vamos vendo nas suas mãos feridas, nos seus pés feridos, todas as feridas que nós carregamos, sejam elas físicas, existenciais, corporais, espirituais, psíquicas, todas as feridas estão também em Jesus Cristo. E Ele nos ajuda a ressignificar as nossas dores. Nas chagas de Cristo, nós nos encontramos, nos reconhecemos. Nas suas chagas Ele nos abraça, como aqui nesta casula que eu uso hoje. Não sei se todo mundo vê, mas tem uma pessoa que abraça Jesus aqui, bem no meio. E o coração de Jesus é o mesmo coração desta pessoa que o abraça. Então aqui representa o nosso abraço em Jesus Cristo. Quando nós abraçamos Jesus, Ele nos abraça e nos acolhe e nos ajuda a entender todas aquelas coisas que nós não entendemos. Mas ainda podemos nos perguntar, onde encontrar Jesus Cristo? Nós vamos encontrar Jesus Cristo até mesmo nas nossas incertezas, nas nossas dúvidas, nas nossas descrenças. E com São Tomé, nós vamos descobrir que muitas vezes a dúvida faz parte da fé. Muitas vezes nós precisamos questionar, não porque a gente ainda não acredita completamente, mas é porque a gente tem aí as nossas vacilações. Cada um tem o seu ritmo, uns compreendem com mais facilidade, outros com mais facilidade, e cada um tem seu tempo. E tem um detalhe muito interessante, que não sei se vocês perceberam, mas a comunidade dos apóstolos, que já estava na primeira aparição de Jesus, quando Tomé não estava, quando Tomé fala, se eu não colocar a mão lá na marca dos pregos, eu não vou acreditar. Eles não repreendem Tomé, eles não criticam Tomé, eles deixam Tomé fazer a experiência dele. E aí quando Tomé fica frente a frente com Jesus, ele não precisa tocar, ele faz uma profissão de fé profunda: meu Senhor e meu Deus. Então nós não podemos nos esquecer que cada um de nós tem o seu caminho. E por fim, nós podemos ainda perguntar mais uma vez, onde nós encontraremos o Cristo ressuscitado? Nós encontraremos o Cristo ressuscitado quando nós aprendermos a ser misericordiosos uns com os outros, como Ele é. Quando nós vivermos com misericórdia. E aqui eu separei um pequeno trecho do diário de Santa Faustina, em que ela faz uma pergunta muito interessante para Jesus. Ela fala assim: Senhor, na verdade ela está lamentando com Jesus. Senhor, muitas vezes abusam da minha bondade. Muitas vezes abusam da minha bondade. E Jesus lhe disse: não importa, minha filha, não te preocupes. Sê sempre misericordiosa para com todos. Sejamos
misericordiosos para com todos. Acolhamos a misericórdia de Jesus. Permitamos que Ele nos abrace e nos ajude a tocar nossas feridas e que nós possamos ser sinais da misericórdia de Jesus por onde nós formos. Amém. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Essa música, na verdade, que o diácono Nelsinho fez, é um resumo da teologia do Papa Bento XVI. Ele que fala isso. Jesus, rosto divino do homem, rosto humano de Deus. Que nós possamos, então, mergulhar sempre nessa misericórdia do Senhor. Cantemos mais uma vez. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus.